No começo tudo parecia flores. O Denji finalmente tinha achado que teria a vida dos seus sonhos, com comida de graça, uma cama confortável para dormir toda noite, tendo ao seu lado uma garota linda como a Makima. Ele até teve uma vida boa por algum tempo, mas o que ele não esperava é que a garota que ele tanto amava e admirava jogaria ele no espaço. O amor é lindo, o amor é cego. Isso mesmo, nerd doidão. Hoje eu vou falar pra vocês do dia em que a Makima jogou o Denji no espaço. Então fica ligado, aqui na... Fala aí, nerd doidão, belezura? Bom, aqui é o Gabriel, um nerd doidão igual a vocês. E pessoal, no mangá de Chainsaw Man acontece uma parada muito louca, bicho. É isso aí que vocês leram no título, né? Galera, não é novidade pra ninguém que o nosso querido protagonista, o Denji, ele é um tremendo de um hétero top, né? O homem gosta de mulher. Quer dizer, ele não é mulherengo, mas ele é doido por mulher. Tão doido que chega até a ser gado na maioria das vezes, fazendo qualquer coisa que as garotas quiserem que ele faça. Em sua trajetória até agora, pessoal, ele conheceu diversas garotas lindas, como a Power, a Rise, a Kobeni, a Rimeno, né, com quem ele teve a sua primeira experiência labial com vômito que diga, né. Ele ficou meio que doidinho por essas aqui que eu falei, mas nenhuma delas mexeu tanto com o garoto motosserra quanto a sua adorável e querida Makima. Ela foi a primeira de todas que ele conheceu e ela tem um lugar especial no seu coração. Aí o garoto se apaixonou de vez, né, ele chegou até a ir no cinema com ela, mas nem tudo acontece do jeito que a gente espera que aconteça, né. Pra quem leu o mangá, sabe que a Makima não é lá essas coisas não. A Makima é a principal vilã da história. Pelo menos da primeira parte do mangá, né? Que vai do capítulo 1 até o capítulo 98. Ela é o demônio do controle e chegou a manipular o Denji e todos os seus amigos até o final, para botar em prática o seu plano milagroso. Qual era o plano da Makima? E por que ela é uma vilã? Por que raios ela jogou o Denji no espaço? O início. O dia do confronto final. O arco da grande luta entre o Denji e a Makima começa especificamente no capítulo 86 e vai até o capítulo 96 do mangá. Mas antes disso, depois da Makima ter matado a Power na frente do Denji, ela finalmente revela o quão cruel e manipuladora ela é, né? Eles estavam no apartamento da Makima quando um lança-foguete atinge o andar do prédio. Era o Kishibe, liderando o esquadrão anti-Makima, que ele mesmo bolou pra detê-la. Mas é claro que ela sobreviveu, né? Ela não morre assim tão facilmente. O Denji, na sua forma de Chainsaw Man, acabou sendo enviado pro inferno pela invocação do esquadrão de caçadores. E enquanto isso, a Makima explica pro Kishibe que é inútil ele atirar nela, porque de acordo com sua explicação, ela tem contrato com o primeiro-ministro. E qualquer dano que ela receba, qualquer investida de morte contra a sua vida é alterado para doença ou acidente na população japonesa. Ou seja, pessoal, se a Makima sofrer algum ataque, esse dano vai ser contado para os inocentes que não tem nada a ver. E é nessa hora que ela revela o seu plano, galera. Ela explica pro Kishibe que deseja controlar o Denji, o demônio da motosserra. Ela deseja fazer isso para criar um mundo melhor. Na obra, galera, o Chainsaw Man, ele é o demônio mais temido de todos. Até os outros demons têm medo dele, só para vocês terem ideia. E o motivo disso é porque os demônios que o Chainsaw Man devora têm os seus nomes apagados da existência. E parece que é só o Denji que tem essa habilidade, e mais nenhum outro demônio ou possesso. Ou seja, qualquer demônio que for devorado pelo Denji vai deixar de existir e esse mal vai acabar. Segundo a Makima, os nomes são apagados do passado, presente e até mesmo da memória dos indivíduos. O Kishibe acha esse poder um absurdo, dizendo que é impossível. Mas aí ela pergunta a ele se ele se lembra dos nazistas, mas ele parece que não se lembra. Bom, ao que tudo indica, o Chainsaw Man devorou o demônio nazista. E não só isso, mas também devorou e apagou da existência a AIDS, a Segunda Guerra Mundial, e também a existência de grandes armas nucleares. E a Makima é a única que de certa forma se lembra dessas coisas. Mais uma vez eu vou explicar rapidinho pra vocês, galerinha. Na obra, os demônios são criados a partir do medo dos humanos. Se vários humanos têm medo de avião, logo cria-se o demônio avião. E esse demônio vai ser forte se o medo das pessoas forem forte também. Ah, então quer dizer que se o Denji devorar um demônio, ele é apagado da existência, beleza. Mas e se as pessoas ficarem com medo desse demônio de novo? Eles podem voltar à vida? A resposta é não, pessoal. Claro que não, né? Porque como a Makima explica, os nomes são apagados da existência e as pessoas não têm mais noção de tal perigo ou algo pra ter medo. Então o plano benevolente da Makima é criar um mundo melhor, um mundo onde não exista mais fome, um mundo onde não tenha morte, guerra, violência, e ela faria tudo isso usando o Chainsaw Man, apagando eles da existência e da memória das pessoas. E essa é a motivação da Makima, pessoal. Pô, até que é um bom plano, né? Isso nem parece plano de vilão, pra falar a verdade, mas ela é o demônio do controle, então é normal ela querer controlar todo mundo. O Denji volta do inferno. Em outra ocasião, ele se encontra com a Makima novamente, e dessa vez ela estava bem preparada para lutar contra ele. Em cima de vários arranha-céus, o Chainsaw Man estava sentado esperando, mas acabou notando ela e vários outros inimigos. Nessa hora, meus amigos, aparecem vários vilões que o Denji havia enfrentado no passado para lutar contra ele novamente, mas
eles não estavam vivos. A Makima controlava todos eles com seu poder. Dentre esses estavam a Quan Chi, o demônio Katana e a Rise. E ao ordenar a Makima, eles iniciam a operação atacando o Denji. E a luta começa fervorosa nos prédios da cidade, causando muita destruição e catástrofe. Todos continuam atacando pra valer, mas ele parecia estar na vantagem. E no capítulo 88, meu querido Nerd Doidão, podemos ver a icônica cena do título desse vídeo aqui, né? Após ver que o bicho estava dando trabalho, a Makima aponta o dedo pra ele como se fosse uma arma, da mesma forma como ela tinha matado a Power. E ela começa a falar bang, bang e bang. E o Denji ia sendo jogado pra fora da terra até que chegou no espaço. Mas a luta não acaba aqui, pessoal. A Makima pensou que ele iria ficar à deriva no espaço, mas o Denji arranca o seu coração e joga de volta pra terra numa velocidade impressionante. E ao mesmo tempo que o coração caía, ia se formando o corpo do Chainsaw Man novamente, de volta como era. E assim, ele volta pra terra. A essa altura, o Denji já tinha aprendido a usar as serras para se balançar pela cidade e para prender inimigos também. E foi assim que ele prendeu a Makima e todos os caçadores que estavam ali. Ele pegou todos com sua serra e cortou todos eles no ar, esguichando sangue pra todo lado. Era uma verdadeira carnificina. A Makima já tinha morrido 27 vezes e nenhuma delas foi suficiente para acabar com ela de vez. Depois de todo esse alvoroço, o Denji acorda num latão de lixo e ao seu lado tava o Kishibe perguntando se ele era o Denji ou um demônio descontrolado. Então o Kishibe leva ele e a Kobeni pro esconderijo onde eles podiam descansar um pouco, sem serem pegos pela Makima. Até aquele ponto, o Chainsaw Man tava começando a ficar famoso, porque ele começou a aparecer na televisão. Todos começaram a saudar o demônio da motosserra, chamando ele de herói. E claro, né, que isso afeta o Denji de maneira boa e ruim também, né? Porque ele pode ficar mais fraco se as pessoas começarem a amá-lo, ao invés de terem medo dele, porque é o medo que fortalece os demônios. O Denji então bola um plano para acabar de vez com a Makima, pois ele queria continuar sendo o Chainsaw Man e queria ser adorado por todos. Então, ele teria que comer ela, galera. Mastigar que diga, né? E assim, ele coloca o seu plano em ação. O Denji vai até o cemitério fora da cidade e lá ele é interceptado pela Makima e seus lacaios. Estavam todos presentes ali da última luta também. Apareceu também o demônio zumbi e invocou todos os mortos do cemitério para lutarem com tudo. E é no capítulo 94, pessoal, que começa a batalha final. Chainsaw Man versus o demônio do controle. O bagulho começou a ficar insano, bicho. Os zumbis começaram a ir pra cima do Denji, mas ele luta pra valer e a carnificina começa. Meu Deus, eu não vejo a hora de ver isso animado. Mas uma leva de zumbis acumulam em cima dele. E o demônio Katana, percebendo isso, diz que o Chainsaw Man está mais fraco. E a Makima diz que é por causa das pessoas que começaram a gostar dele recentemente. O demônio arma, atira na multidão de zumbis, causando uma grande explosão e vísceras pra todo lado. Mas o Denji vai pra cima dos lacaios da Makima, cortando eles ao meio. Mas acaba que sendo meio nocauteado por estar fraco. Ela então acorda ele, pois ela queria matá-lo acordado. Após alguns segundos, o Denji espera ela chegar mais perto e já aproveita pra cortar a cabeça da Makima. Mas o dano que ela sofreu foi pra um humano comum longe dali, que acabou perdendo a cabeça no lugar dela. E o Denji toma um tapa e a porrada entre os dois começa ali. Cada corte, cada dano que a Makima recebia era curado instantaneamente e passado pra outra pessoa, enquanto o Denji sofria os ataques agressivamente. E os ataques continuam, até que a Makima destrói todo o corpo do Denji e arranca o coração do Pochita de dentro dele. A Makima fica zangada com a teimosia do Denji. Ela fala que ele não tem mais nada e ainda assim se pergunta por que ele não desiste desse mundo. E o Denji cospe na cara dela. Então, ela arranca o coração de vez do corpo do Denji, fazendo o garoto morrer. Tururu. Peraí, mas já acabou? Quer dizer que a Makima venceu? Calma lá, Nerd Doidão, calma lá. Depois de perceber que venceu a luta, ela se senta e acende um cigarro, conversando com o Pochita, dizendo que finalmente eles iriam ficar juntos. Após baixar a sua guarda, a Makima é surpreendida pelo verdadeiro Denji, que aparece atrás dela com uma motosserra, pegando ela desprevenida. O Denji corta o corpo dela e a Makima fica confusa, se perguntando como que isso aconteceu. E o Denji explica que usou o sangue da Power e criou meio que um clone com o coração do Pochita. O ferimento dela estava se regenerando bem devagar, porque o corte foi bem profundo, e ele havia feito aquela serra com os poderes de sangue da Power. A Makima diz que isso não é o suficiente para derrotá-la, então o Denji aproveitou a oportunidade e comeu ela. Pois é, galera, o Denji comeu ela. Antes de ir para a luta final, o Denji ficou pensando em como poderia derrotar a Makima, que é tão poderosa, né? Ele lá no fundo confessou que ainda gostava dela, ele ainda a amava, então ele decidiu fazer o único meio difícil de derrotá-la, fazendo ela se tornar um com ele. Bom, né, no fim de tudo, o Denji conseguiu o que ele queria.
ele comeu a máquina. Mas não no sentido sexual, né? Infelizmente. Ele na verdade continua sendo um virgão louco por amor. Mas ele não tá sozinho nessa não. Tamo junto, Denji, nessa luta aí, né? Um dia nós vai conseguir, viu? E foi assim a luta final do mangá de Chainsaw Man, pessoal. Foi assim que o Denji derrotou a máquina de uma vez por todas. Se você chegou até aqui, nerd doidão, você é um nerd doidão de carteirinha, viu? Meus parabéns. Muito obrigado pelo carinho e pelo acesso, galera. Vocês são demais. E sem vocês nós não estaríamos aqui. Brigadão mesmo. Eu vou ficando por aqui. E não se esquece, se você curtiu o conteúdo e é nerd doidão como a gente, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho. Vejo vocês no próximo vídeo, só aqui, né? Na Nerdwood.